Olá, meus amigos. Vamos aqui falar sobre a Lei 5.553 de 68, que fala sobre a identificação pessoal. Fala, poxa, professor, o que é estudar essa lei? Essa lei é uma lei de poucos artigos, se não me engano, 3 artigos. Mas, enfim, cai em algumas provas a parte criminal dele. Só que nós vamos estudar toda a legislação, e que não é muita coisa, né? Mas vocês vão se surpreender com ela. Porque vocês vão falar, nossa, professor, então isso acontece direto. Pois é, acontece e não pode. Então vamos lá, vamos estudar essa lei. O artigo 1º deixa bem claro, nenhuma pessoa física, bem como nenhuma pessoa jurídica, de direito público ou de direito privado, é lícito reter qualquer documento de identificação pessoal. Peraí. Não podem reter meus documentos, ainda que apresentado por fotocópia autenticada ou pública forma, mesmo que seja um documento autenticado, inclusive comprovante de quitação com o serviço militar, de qualquer tipo desses documentos aqui elencados pelo artigo 1º. Eles não podem fazer isso. Se você chegar num prédio público ou privado, eles exigirem seu documento, eles têm que lhe devolver. Eles não podem reter o documento até você sair do prédio. A regra é essa. Mas, professor, isso acontece direto. Mas a regra é que não pode. Percebam que reter significa que é impedir. Ele vai reter o seu documento impedindo que você tenha acesso a este documento. Então, a finalidade é o quê? É impedir que a pessoa retenha esse documento, seja pessoa física ou jurídica, de direito público ou de direito privado. Ah, mas eu estou exigindo uma fotocópia, estou retendo uma fotocópia, ou uma fotocópia autenticada ou pública forma. Mesmo assim, você não pode reter esse tipo de... nem o documento original, nem fotocópia autenticada dele. Então, percebam quais são os documentos que não poderão ser retidos. Isso aqui cai em prova. Documento de identificação pessoal e de quitação militar, título de eleitor, carteira profissional, certidão de registro de nascimento, certidão de casamento, comprovante de naturalização e carteira de identidade de estrangeiro. Essa lista cai na prova. Quais são os documentos que não podem ser retidos? É só o documento de identificação? Não, não é só o documento de identificação, mas também estes documentos. Aí você vai falar assim, pô, legal, já entendi a essência da legislação. Então eu vou lá e vou brigar com todo o prédio público, vou brigar com todo mundo lá. Opa, não é bem assim. O artigo 2º traz a exceção, toda regra tem exceção. O artigo 2º diz assim, quando para a realização de determinado ato, foi exigida a apresentação de documento de identificação, a pessoa que fizer a exigência fará extrair, no prazo de até 5 dias, os dados que interessarem, devolvendo em seguida o documento a seu exibidor. Opa, aqui nós temos uma exceção. Nós temos uma exceção por quê? Porque, às vezes, a pessoa vai reter esse seu documento num prazo máximo de 5 dias. Este é o prazo máximo de 5 dias. Por quê? Porque a lei permite isso ou porque a situação do caso concreto se faz necessário isso. Mas é até 5 dias. Depois se devolve o documento. Então, dependendo da situação e dependendo do caso concreto, é perfeitamente aceitável. Então, você vai falar assim, quais são os documentos? Aqueles documentos... Quando o documento de identidade for indispensável para a entrada de pessoas em órgãos públicos ou particulares, serão seus dados anotados e devolvidos do documento imediatamente. Na entrada de órgãos públicos, eles não podem reter. Para a confecção de outros documentos, sim, mas para simples entrada, não podem devolver, ok? Aliás, não podem reter. Todavia, tá, professor, mas ele reteve. Eles retiveram, eles não obedeceram à legislação. Constitui crime? Não, não constitui crime. Constitui uma contravenção penal. Então, aquela pessoa física que reter um documento
que se refere ao artigo 1º, aquela lista de documentos sem justificativa, sem base legal, configura uma contravenção penal. Mesmo... e quem deu a ordem? Também, então vamos analisar. Qual que é o bem jurídico protegido aqui? É o cidadão, de ter o seu documento. Quando retém-se o documento, ele perde o direito de usar esse documento. O sujeito ativo é o quê? É a pessoa que retém. Ou é a pessoa que retém, conforme o caput do artigo 3º, ou a pessoa que dá a ordem, conforme o parágrafo único, que é a autoria imediata. É quem dá a ordem. Não, eu que estou mandando reter o documento. E a sujeito passivo é quem teve o documento retido, a vítima. E detalhe, trata-se de um rol taxativo. O artigo 1º diz quais são os documentos que não poderão ser retidos. Professor, mas eu posso, de certa forma, incluir outros documentos que não estão previstos na lei? Não pode. Senão nós estaríamos fazendo uma analogia em malam partem. Então, somente aqueles documentos que estão listados no artigo 1º é que estão proibidos de serem retidos. Agora, é importante a gente ressaltar que existe diferença entre crime e contravenção penal. Nós estamos falando que isto é uma contravenção penal. Por quê? Porque crime é uma infração penal onde se vai determinar uma pena de reclusão ou de detenção, enquanto que contravenção penal é prisão simples ou multa. Crime é reclusão, detenção ou multa. Contravenção penal, multa ou prisão simples. Em regra, os crimes são de ação penal pública, privada, enfim, são vários tipos de ações penais. Enquanto que nas contravenções penais, em regras, elas são públicas e incondicionadas, com exceção da contravenção de vias de fato. Aí precisa de uma representação. O que é uma ação penal? É a forma de se processar. Quando se fala pública, é o Ministério Público que é o dono da ação penal. Quando se fala pública condicionada à representação, é porque você tem que autorizar o Ministério Público a ajuizar a ação. Quando é uma ação privada, aí você tem que contratar um advogado para poder entrar com a ação. Então, os crimes, vão existir crime de ação penal privada, crime de ação penal pública incondicionada e crime de ação penal pública condicionada à representação. Contravenção, todas são públicas incondicionadas, com exceção das vias de fato, que aí precisa-se de uma representação. Nem todos os crimes são de menor potencial ofensivo, porque a lei de juizado especial diz são crimes cuja pena é até 2 anos. Todas as contravenções penais são de menor potencial ofensivo. Pouco importa a quantidade de pena. Todas são de menor potencial ofensivo. A lei brasileira pode ser aplicada a crimes cometidos fora do território brasileiro. Sim, existem situações em que mesmo que o brasileiro cometa um crime fora do Brasil, e se também é punido no Brasil, ele vai ser punido. A lei brasileira não. Na contravenção penal, ele só pode ser punido pela lei brasileira se ele cometer a contravenção penal no Brasil. Tá certo? Maiores informações sobre a lei de contravenção penal, eu gravei a lei de contravenções penais, é só estudar lá na nossa aulinha, ok? Isso aqui só é uma revisão. Deixando bem claro que o parágrafo 1º fala da autoria imediata, é quem dá a ordem, né? Vai lá, retém, eu estou mandando você fazer isso. Então, ele é o responsável por isso. Então, de certa forma, quem dar a ordem também responde, sim, pela contravenção penal. Então, olha só que interessante. Só para a gente resumir a legislação, né? Primeira qual é? Ninguém pode reter seu documento. Ninguém pode reter um documento seu pessoal. Salvo, obviamente, na entrada que ele só vai anotar os dados, depois te devolver em seguida. Ou quando, para a confecção de um outro documento, de algum ato, necessita ele reter este documento. E o prazo é de 5 dias. São esses 3 aspectos. Se não respeitar um desses 3 aspectos, configura uma contravenção penal. Vamos fazer alguns exercícios? Facinho, né? É possível reter documento de identificação para realização de ato a determinar no prazo máximo de 5 dias, devendo ao final ser devolvido. Para que seja retido qualquer documento de identificação pessoal, é exigível ordem de autoridade policial?
Errado, né, gente? O prazo está certo, é de 5 dias. Mas se para se reter um documento fora do prazo de 5 dias, é necessário o quê? Uma ordem judicial. Ah, eu preciso desse documento mais de 5 dias. Então, somente uma ordem judicial e não uma ordem de uma autoridade policial. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? A8. Quando o documento de identidade for indispensável para a entrada de pessoa em órgão público, seus dados deverão ser anotados no ato e o documento deverá ser devolvido no prazo de 5 dias? Na entrada, não. Na entrada tem que ser entregue imediatamente e não no prazo de 5 dias. No prazo de 5 dias é quando for uma confecção de um documento. 9. Constitui contravenção penal a retenção injustificada de qualquer documento de identificação pessoal? Errado. Por que errado? Não é qualquer documento, mas são os documentos previstos no artigo 1º. Eu falei isso para vocês, é um rol taxativo, então não é qualquer documento, mas são os documentos previstos lá no artigo 1º. Pegadinha sacana do CESP, mas é para a gente ficar esperto. Próxima questão, né? Nenhuma pessoa física, bem como nenhuma pessoa jurídica de direito público ou privado, é lícito reter qualquer documento de identificação pessoal, ainda que apresentado por fotocópia autenticada ou pública forma, inclusive comprovante de quitação com o serviço militar, título de eleitor, carteira profissional, certidão de registro de nascimento, certidão, e aí passa uma lista. Exceto para a prática de determinado ato em que foi exigida a apresentação do documento de identificação, ocasião em que a pessoa que fizer a exigência fará extrair no prazo de até 10 dias? Não, gente, errado. O prazo é de 5 dias. Percebam que as questões são bem tranquilas. Nada demais. Prazo de 5 dias, saber a diferenciação de entrada em confecção de ato. Entender que se trata de uma contravenção e não de um crime, essa retenção. Fácil. Isso é a legislação. Facinho demais, né? Mel na chupeta. E deixo uma frase para você. Fé não faz as coisas serem fáceis, mas tornam totalmente possíveis. Creia, mas sabe que você tem que fazer a sua parte. Não deixe de, mas também não deixe de ter atitude para seguir em frente. Ok, meus amigos? Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Até mais. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou dessa videoaula? Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso super curso, o curso completaço e atualizado para a Polícia Civil do Estado do Pará? Então acesse o nosso site, lacconcurso.com.br. O investimento é apenas 10 mensalidades de R$30, ou seja, R$1 por dia, 100 dias de acesso. Durante esse período, você vai poder assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar, tá certo? Você vai ter ainda um apoio pedagógico, estudo em regime de meta, chamada de personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador, tá certo? Ah, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio que você acabou de assistir? Então, clica aqui embaixo aqui do YouTube, aqui, tem um link do site. Você clica, vai ser direcionado por lá com cursos. Você faz um cadastrozinho e você terá direito a esse material de apoio a custo zero para você. Tá certo, meus amigos? Espero você. Venha estudar conosco na nossa escola aqui, que eu tenho certeza que é o melhor custo-benefício da internet. Você vai surpreender conosco. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.